Boa noite, companheiros, boa noite, companheiras, boa noite também a quem está assistindo pela internet. Meu nome é Walter Pomar, eu estou aqui em representação da chapa Esperança Vermelha. Aqui no Distrito Federal a gente apoia a chapa Esquerda Socialista, que é encabeçada pelo companheiro Zé Ricardo. Eu confesso que eu estou bastante preocupado, porque se o PT nos dá motivos de muita alegria, também nos dá motivo de muito temor. Eu, por exemplo, estou vindo de Pernambuco, e lá em Pernambuco o partido está travando uma batalha de vida e morte contra os setores do PSB que querem se apropriar do PT, e tem aliados internos. E a eleição do PED em Pernambuco vai decidir se quem manda no PT é o PT ou se é o Eduardo Campos. E esse é o PT real que a gente vive, é um PT que está sendo disputado aqui dentro, mas está sendo disputado pela direita do lado de fora. O PED é o momento da gente escolher a direção do partido. Alguns companheiros entendem por isso escolher os dirigentes do PT. E eu acho importante que a gente lembre que é o momento também de escolher a orientação política que a gente quer imprimir ao partido. Na nossa opinião, nós precisamos fazer uma mudança muito grande na orientação política do partido. Uma mudança na estratégia do PT, uma mudança na tática do PT para as eleições presidenciais de 2014 e uma mudança no funcionamento do partido. E eu queria expor essa nossa opinião aqui para vocês. Em relação à estratégia, o Partido dos Trabalhadores adota desde 1995 uma estratégia de mudar a vida do povo brasileiro sem fazer reformas estruturais. Essa estratégia teve êxito parcial. De fato, a vida do povo melhorou ao longo desses 10 anos de governo Lula e agora Dilma. O problema é que, na nossa opinião, a capacidade de continuar melhorando a vida do povo sem fazer reformas estruturais se esgotou. Vou falar de outra maneira. Apenas políticas públicas não serão capazes de ampliar o bem-estar social, ampliar a democracia, melhorar a capacidade de soberania nossa e aprofundar a integração regional. Nós precisamos de reformas estruturais. A reforma tributária, para que os ricos desse país paguem imposto, a reforma política, para que a maioria do povo esteja representada no Congresso Nacional, a lei da mídia democrática, para que a cabeça do povo não seja determinada pelo oligopólio, a reforma agrária, que infelizmente o nosso governo retirou da pauta, a reforma urbana, porque não há possibilidade de resolver o problema dos grandes centros urbanos, enquanto as cidades forem propriedade da especulação imobiliária e dos prestadores de serviço, inclusive da máfia do transporte privado, a lei das 40 horas semanais e um salto de qualidade nas políticas públicas, como saúde, como educação, como cultura. Nós precisamos de reformas estruturais e é fácil falar isso. O companheiro Rui Falcão abriu a fala dele dizendo que concorda com isso. A questão é possível fazer reformas estruturais nesse país sem força social? É possível fazer reformas estruturais nesse país sem um partido militante? É possível fazer reformas estruturais nesse país tendo o PMDB como principal aliado nosso? A resposta é não, não é possível. Ou o partido muda a sua estratégia e corre o risco de dizer ao povo brasileiro que é necessário fazer mudanças mais de fundo, ou nós não vamos conseguir continuar melhorando a vida do povo brasileiro. A segunda questão que nós temos defendido é que é necessário mudar a tática nossa para 2014. Não basta estabelecer como objetivo reeleger a companheira Dilma Rousseff. Óbvio que esse é o centro da tática. Vencer mais uma vez, conquistar um segundo mandato. O problema é que é necessário conquistar um segundo mandato criando condições para que o segundo mandato da Dilma seja melhor do que o primeiro. Igual ao que fizemos com o companheiro Lula, que o seu segundo mandato foi superior ao primeiro e por isso conseguimos vencer a eleição de 2010 e eleger a companheira Dilma.
O problema, novamente, é que todos aqui às vezes falam que concordam com isso. A questão é possível ter um segundo mandato superior sem um programa que comprometa esse mandato com as reformas estruturais que nós defendemos? É possível viabilizar um segundo mandato superior ao primeiro, sem uma base social mobilizada, organizada e consciente em torno disso? É possível construir um segundo mandato superior, mantendo a aliança com Sarney no Maranhão? É possível construir um mandato superior, mantendo a aliança com Cabral e com Paes no Rio de Janeiro? É possível um segundo mandato superior, abrindo mão de ter candidato do PT em vários estados do país, como se pretende fazer no Pará, entregando ao Jader Barbalho, quer dizer, ao seu filho, o papel de ser o candidato a governador com nosso apoio? Se nós não mudarmos a nossa política de aliança, se nós não viabilizarmos a eleição de fortes bancadas parlamentares e de governadores de esquerda e do PT nos principais estados do país, nós não teremos um segundo mandato superior ao atual, e por isso é muito grave que nós não tenhamos, da parte da atual maioria do partido, uma posição coerente em relação a esse tema. Dizem que são a favor de um segundo mandato superior, dizem que são a favor de reformas estruturais, mas defendem uma política de alianças que inviabiliza essas reformas e que, na minha opinião, dificultam a nossa vitória em 2014. Porque não nos iludamos com as pesquisas. A campanha eleitoral de 2014 vai ser duríssima e há uma parcela do povo brasileiro que quer ver no PT de novo a disposição de mudar a forma de fazer política nesse país. E por final, nós defendemos mudanças também muito profundas no funcionamento do PT. O Partido dos Trabalhadores hoje tem grande parte do seu financiamento proveniente do grande empresariado. É impossível um partido de trabalhadores continuar fiel ao seu programa, dependendo de doações empresariais. E quero também falar muito claro aqui, esse elemento das doações empresariais introduz um elemento de degeneração no PT. É a terceira ou quarta vez que eu ouço o companheiro Paulo Teixeira falar com razão que o nosso partido tem que cultivar e buscar valores. Mas a verdade é que há alguns no nosso partido que buscam valores de outro tipo, que buscam na política outro tipo de coisa. E a porta de entrada da corrupção e da degeneração é o financiamento privado. Nós precisamos de formação política massiva, nós precisamos de uma política de comunicação de massa, inclusive um jornal diário, nós precisamos de reatamento com os movimentos sociais, não apenas de diálogo, com o qual eu estou de acordo, mas compreender que não se transforma o Brasil sem combinar luta de ideias, ação de partido, ação institucional e luta social. É um problema estratégico que nós compreendíamos com clareza na época em que foi criado o PT, mas que muitos setores do partido desatendem e hoje olham com desconfiança o movimento social, acham que o movimento social é antagonista, é inimigo e não o integram numa estratégia de transformação. E nós precisamos de instâncias partidárias que efetivamente funcionem e que não sejam, como hoje, espaço colonizado por mandatos parlamentares e por figuras de importância no partido que esvaziam as instâncias como papel real de espaço de debate, de deliberação partidária. Muitos de nós aqui, nós estamos aqui já acho que no 5º debate, já percebemos que ao longo do debate as pessoas vão mudando de posição e vai aparecendo uma espécie de convergência de discurso. Mas nós somos militantes todos que estamos aqui e sabemos as profundas diferenças que existem na base do partido. E por isso, quero deixar muito claro que, na minha opinião, o grupo que atualmente dirige o PT em âmbito nacional não é capaz de fazer a renovação, a mudança que o nosso partido precisa. Por isso é fundamental que as chapas e as candidaturas presidenciais que disputam esse PED tenham grande votação. É necessário um segundo turno na disputa para presidente nacional do PT e é preciso impedir que uma única chapa tenha maioria absoluta no Diretório Nacional. A última vez que isso aconteceu, nós vimos o que aconteceu em 2005.
A maioria absoluta de qualquer setor no Diretório Nacional é a receita certa do desastre. 10 minutos. Quero terminar mais uma vez pedindo então um voto para a nossa chapa nacional, para a minha candidatura a presidente nacional do PT, para o companheiro Zé Ricardo e para a chapa esquerda socialista aqui no Distrito Federal. Obrigado pela atenção de vocês. Bom, foram várias as questões, eu vou tentar responder a todas que eu puder. Em relação ao que o Ismael falou, a nossa posição é a mesma posição da CUT. Nós achamos que o leilão deveria ter sido suspenso e é necessário fazer um debate sobre isso dentro do PT. Em relação ao que o Siddhartha falou, veja, o problema mais grave não é que o Rui ou o Paulo Teixeira não tenham se licenciado dos seus cargos, ou eu, que sou dirigente do PT. O problema mais grave é que foram poucos debates, menos de 30 mil pessoas, dos 800 mil que vão votar, participaram de algum debate. O problema mais grave é que hoje pela manhã, a Comissão Organizadora Eleitoral recebeu a informação de que não será enviado o material das chapas e das candidaturas nacionais para todos os filiados, portanto as pessoas vão votar sem ter a informação. O problema mais grave é que haja influência do poder econômico, desrespeito à regra que proíbe transporte dos filiados. Esses são os problemas graves, que pede, sem instância de base e sem respeito às regras, é igualzinho ao que a gente critica no processo eleitoral burguês. Em relação à companheira de Areal, eu acho que o problema fundamental aqui no Distrito Federal não é discutir quem vai ser o nosso candidato a governador, que na minha opinião vai ser o companheiro que hoje é governador. O problema fundamental é se o PMDB vai continuar tendo o peso que ele tem no governo do Distrito Federal. Por exemplo, o companheiro Zé Ricardo me lembrava aqui, nós temos condições técnicas de implantar a tarifa zero aqui no Distrito Federal, mas há uma resistência de vários setores, com destaque resistência do PMDB. Em relação ao companheiro Arnaldo da Estrutural, eu ouvi com atenção o que o companheiro falou e me preocupa que a gente não caia numa postura clientelista. Nós chegamos ao governo não para arrumar emprego para nós chegamos ao governo para melhorar a vida do povo. Eu vou falar aqui muito francamente porque uma coisa é o legítimo direito da direção política dos nossos governos ser feita pelo partido. Outra coisa é entender que a nossa chegada ao governo tem como finalidade conseguir emprego para nós. Não é esse o objetivo. Em relação ao que a companheira Arlete falou, a nossa política de alianças tem que ser baseada no programa e o PT não pode ser subalterno. O que nós temos visto em muitos estados é o PT sendo oferecido como moeda de troca para a Aliança Nacional, com isso destruindo o PT e no dia seguinte destruindo também o nosso governo nacional, porque é essa a consequência. Em relação à companheira Andressa, para mim o problema fundamental nosso com a juventude não é o que a mídia fala a nosso respeito, é como nós nos comportamos. Porque a mídia também nos atacava nos anos 80 e nos anos 90 e a relação nossa com a juventude naquela época era diferente. A verdade é que o PT se tornou um partido muito convencional, muito tradicional e abandonou a postura que era nossa e que deve continuar sendo nossa, de um partido socialista que atrai a juventude em torno de um projeto de uma nova sociedade. E por final eu queria saudar, não o conteúdo, mas o entusiasmo do companheiro Rola, porque ele falou aqui com mais entusiasmo um discurso que eu ouvi igualzinho no Ceará, parecia um roteiro pronto para debate. Igualzinho, com os mesmos erros. 40 milhões de pessoas não mudaram de classe no nosso governo. 40 milhões de pessoas ascenderam socialmente, mas continuam membros da classe trabalhadora. Segundo, melhoraram de vida, mas infelizmente não houve uma melhoria do nível de consciência política, porque a comunicação continua oligopolizada nesse país. Melhoraram de vida, mas a desigualdade continua brutal no Brasil. Exemplo, o PNAD, que saiu agora, indica que para a renda do Nordeste chegar ao nível da renda do Sudeste, vão ser necessários 40 anos. 40 anos. Então, por isso é que a gente precisa de reforma estrutural. Porque se a gente não tiver reforma estrutural nesse país, a gente vai melhorar de vida, mas a desigualdade vai continuar profunda. E nós não queremos viver num país desigual, nem do ponto de vista político, nem do ponto de vista social. Por isso é que o debate é sobre reformas estruturais. O dilema que o companheiro falou aqui de armas versus aliança é uma besteira solene. Uma besteira solene. Porque em todos os países, sim, não é? Porque todos os países que houve revolução com armas,
também teve aliança. Também teve aliança. Não tem uma contradição entre usar armas e fazer aliança. O problema é outro. O problema aqui no nosso país, o problema no debate no nosso PT hoje, é se nós vamos de verdade lutar por fazer reformas estruturais no país e fazer alianças com quem quer fazer essas reformas estruturais, ou se nós vamos falar que precisa de mudanças estruturais e vamos continuar fazendo aliança com partidos de direita que inviabilizam qualquer coisa que a gente proponha de mudança mais profunda. Por isso a gente pede o voto de vocês e nós, nacionalmente, no companheiro Zé Ricardo, na nossa chapa aqui. Com 4 a gente avisa.